Bom dia. Aí, ó. Tava falando pro Ney, né? É engraçado quando a gente vai falar de dízimos e ofertas e a gente fala nenhuma palavra. Você chega e fala assim, pode trazer seus dízimos e ofertas. É interessante porque eu vim da Assembleia e lá não tinha palavra de dízimos e ofertas. De vez em quando, dentro de alguma palavra, o pastor falava. Mas a nossa igreja lá tinha as partes, você chegava e entregava. Então não tinha que pregar, era algo que já estava entendido sobre dízimos e ofertas, a gente não explicava. Então todo culto, eles falavam assim, gente, o momento em que você quiser trazer seus dízimos e ofertas, é só trazer e entregar. Isso era no começo do culto, aí tinha louvor, tinha pregação, e você ficava, se fosse na hora de ir embora, na hora de vir, durante a semana a igreja ficava aberta, se você quisesse vir durante a semana, deixasse lá ir embora. Então é uma cultura diferente, às vezes a gente vive num momento em que a gente tem que explicar tudo, né? E na maioria das vezes a gente já sabe o que fazer, então a gente não precisa ficar sendo lembrado disso. Amém? O Ariovaldo pregou, ele falou sobre o tema desse mês, então ele falou sobre justiça e corrupção. Então eu queria entrar no mesmo tema, que é um tema que a gente pegou durante esse mês para a gente dar uma mastigada nele. E dentro desse tema, dessas duas palavras, que é justiça e corrupção, eu queria acrescentar mais duas palavrinhas, que é prejuízo e ganho. Por quê? Eu estou juntando mais o prejuízo e ganho. Porque a nossa vida, tudo que a gente faz, a gente mede essas duas palavras. Eu estou tendo prejuízo nisso? Será que eu estou ganhando com isso? Na nossa vida diária, a gente vê muito isso. E a maioria das vezes, falando sobre dinheiro. Justiça é o modo de entender ou julgar aquilo que é correto. O dicionário diz que justiça é esse ponto. E a corrupção vem do corromper, alterar, adulterar, subornar. Eu queria que todo mundo abrisse em Levítico 19, versículo 11. Não sei. Vão? Se quiser pode ir. Levítico 19, 11. Ninguém entre vós cometerá furto, nem roubo, tampouco usará de falsidade ou de mentira para com seu próximo. Então, lembrando de corrupção, ela vem de alterar, adulterar, subornar, corromper. E trazendo isso para nós cristãos, porque quando a gente fala de corrupção, a gente vê a TV, a gente vê os políticos, a gente cobra de todo o mal, todo o ruim que está acontecendo no mundo. Mas para pensar, somos corretos ou somos corruptos perante a palavra? Porque quantas vezes, ou a gente vê também, tanto na TV, quanto as pessoas pregando, e através da nossa vida, a gente usa a palavra para corromper ou adulterar, ou alterar algo. A gente usa a palavra para ganhar algo. A gente usa a palavra como algo de dominação. Através da palavra, eu falo para você algo que você tem que fazer para que eu ganhe algo. E isso é muito forte, gente. Porque a justiça é algo de julgar o correto. Então, nós vemos o correto, como o Ariovaldo falou, de acordo com a nossa vida. A gente não vê a luz da palavra. O que é correto para mim?
Na Bíblia diz que se alguém chegar em mim e der um tapa na minha cara, o que eu devo fazer? Eu ofereço o outro lado. Mas se tirar a palavra desse contexto, eu, Fernando, se alguém me der um tapa do lado esquerdo, o que é a justiça de Deus? O que seria a justiça para mim? Dar um tapa de volta. Pronto, agora estamos quites. Ou mesmo que eu não agrida essa pessoa tem que ser presa, porque ela me bateu. Então, o que é justiça e corrupção para nós, então? Por que eu trouxe essa palavra de prejuízo e ganho? Prejuízo é dano, perda, e ganho, se a gente pegar ela dentro do grego, ela significa vantagem. Então, eu tenho vantagem sobre as pessoas. E o prejuízo, eu tenho perda. Então, eu queria ler mais um versículo, que é Filipenses 3. Então, Paulo vai falar um pouquinho sobre ganho e prejuízo, a partir do versículo 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu vou mastigando um pouco de cada um desses para a gente chegar no ponto. Posso ler? É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivo para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu, e era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. O que é prejuízo e ganho agora? Porque Paulo, ele passa a vantagem dele para outra pessoa. Quando eu falei que o ganho no grego é vantagem, ele entendeu o que Cristo nos chamou para fazer. Cristo, sendo Deus na terra, tendo toda a sabedoria para revelar, aos nossos olhos, a gente ia falar assim, nossa, esse cara tem tudo. E o que ele faz? Ele ajoelha aos chãos, pega um balde de água, pega um paninho e lava os pés daqueles que não merecem. É como, eu penso assim, é como se numa corrida, ao invés de todo mundo correr para ver quem chega primeiro, a gente dá as mãos e fala assim, quem aqui que nunca ganhou essa corrida? Você? Então vai primeiro. Vocês viram a Paralimpíadas? Eu não sei se vocês viram, também não foi passado na TV.
Teve uma corrida, falar a verdade agora eu nem lembro se foi na Paralimpíadas, mas teve uma corrida com pessoas com síndrome de Down. Na hora da corrida, ao invés de todos correrem, eles foram correndo, correndo. Um deles tropeçou, bateu no chão, capotou, assim, foi o trem mais feio. Todos pararam, voltaram, pegaram ele pela mão, deram as mãos, chegaram. Quando chegou no final da corrida, esse cara que caiu, eles bateram nas costas dele e ele venceu. Então eu te pergunto de novo, qual que é o nosso prejuízo? Qual que é o nosso ganho? Porque dentro da justiça que a gente quer ganhar, a gente quer, tipo assim, eu quero sair vitorioso, eu quero que Deus mate meus inimigos, eu quero que Deus faça justiça na minha vida. E a gente não entende que esse querer meu é uma corrupção, eu estou querendo corromper, eu estou querendo alterar tudo que a palavra me diz. Então, perante a palavra, eu estou sendo corrupto. Amém? Estão entendendo? Como é a justiça de Deus na nossa vida? Como Ele nos aceita? E ao mesmo tempo, mais uma pergunta, Ele é justo? Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, Deus é justo, Deus é fiel. Mas a gente fala isso pelo que a gente ouve escutar. Mas a gente tem uma vivência de que Deus é justo. Você na sua vida, você tem como falar assim, Deus é justo na minha vida. Eu vivencio isso todos os dias. Ou a gente só fala isso pelo que a gente ouviu? Se vocês não quiserem abrir, que eu tenho muitos versículos, eu tenho João 5, 22, e para quem quiser abrir também, em Romanos 3, a partir do 21. João 5, 22, eu já vou ler, fala que o Pai não julga a ninguém, mas Ele deu ao Filho todo o poder para julgar. Então, lembrando do que eu falei de Cristo, o que Cristo fez? Chamou 12 pessoas que não entendiam nada, 12 pessoas qualquer, ensinou para eles sobre a palavra, sobre o caminho, sobre ser luz, e lavou os pés de todos. Romano 3, a partir do 21, diz que Deus aceita as pessoas por meio da fé em Cristo. Todos pecaram e foram afastados da presença de Deus. Mas pela graça e sem exigir nada, Ele nos aceita por meio de Cristo Jesus. Esta é a palavra que a gente leva e deve levar a todas as pessoas. Então, Ele é justo? Sim, e sempre será. Como é a justiça de Deus? Simples. Pegou todos nós, pecadores, errantes, que não mereciam nada além da morte, morre por nós, perdoando todas as nossas transgressões, até a que a gente vai cometer, porque Ele entende que somos pecadores, morre na cruz por nós e ressuscita. O que seria o ressuscitar? Ele está nos ensinando que nós morremos com Ele também. Ele levou todos os nossos pecados, aquele velho ser, e nós, como novos homens, novas pessoas, ressuscitamos com Ele, para uma vida de santidade, para uma vida para revelar o amor de Deus. Eu queria que vocês abrissem também agora em Romanos 1, entendendo como é a justiça de Deus, como Ele nos aceita e que Ele é justo, temos mais duas perguntas. Mais uma pergunta. A palavra revela justiça? A Bíblia em si, de Gênesis a Apocalipse, revela justiça? Romanos 1, a partir do 16. Posso ler?
Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A justiça de Deus se revela no evangelho. O justo viverá pela fé. Então, através do evangelho, através da palavra de Deus, ele revela a sua justiça. Em Salmo 19, no versículo 105, ele diz que a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina qual o caminho a ser traçado, qual o caminho a ser seguido, para que dentro dela a gente revele a justiça de Deus. A palavra é luz, entendendo que a própria luz se fez carne, para nos ensinar o caminho. Cristo é a luz do mundo. E Cristo, como Deus, se fez carne para que através dele a gente entendesse qual o nosso caminho, qual o nosso chamado. Ele, através das suas ações, nos revela do seu amor, da tua graça. Vamos abrir agora em João 8, versículo 12. E depois em Lucas 11. Hoje é muito versículo, né? Mas eu queria trazer essa palavra a mais como um reforço para a nossa vida mesmo. Porque eu sei que quando a gente fala de justiça e corrupção, é algo que a gente está vivendo isso diariamente. Toda vez que você abre o Facebook, está alguém reclamando de política, é corrupção em tal coisa, é corrupção nas escolas, é corrupção em Uberlândia, é o prefeito de Uberlândia, e é tudo isso. Mas a gente não olha para nós mesmos, a gente não consegue parar, ver no meu coração o que é corrupto e tirar da nossa vida. A gente só aponta os dedos. E nós, como cristãos, o nosso papel é revelar essa justiça de Deus onde quer que a gente vá. João 8,12, Jesus está dizendo assim: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E Lucas 11, a partir do versículo 34. A palavra diz: são os teus olhos a luz do teu corpo. Se teus olhos forem humildes, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se teus olhos forem malignos, todo o teu corpo estará tomado pelas trevas. Certifica-te, pois, que o fulgor que há no teu interior não seja trevas. Portanto, se todo o teu corpo estiver pleno de luz, sem ter nenhuma parte dele em trevas, então ele estará verdadeiramente iluminado, assim como quando a luz de uma forte candeia resplandece sobre vós. Cristo, a própria luz, nos mostra um caminho de luz, que seria um caminho de remissão de pecados, um caminho de santidade. Não é eu clamando a Deus: Pai, me faz santo, e num piscar de olhos, Fernando santo é, como a minha bisavó falava. Não, é um caminho ao qual diariamente a gente luta contra a nossa carne. A gente luta contra a corrupção do nosso coração. E através da palavra, da oração, a gente vai vencendo isso. Somos fortes? Nunca. Não somos.
Mas é através dessa palavra que Deus se revela na nossa vida, sendo força para que a gente dê passo a passo. Passo a passo. Então, para mudar o mundo, primeiramente devemos mudar nós mesmos. Então, toda a nossa vinda no culto, toda a nossa oração diária, é uma oração de perdão, de remissão de pecados, de agradecimento. Cristo se compadeceu de nós. Ele morreu para que através dele a gente pudesse ser perdoados. Mas até entendendo isso, somos egoístas. Porque a gente corrompe. Porque a gente pega toda essa palavra para se engrandecer. A gente pega toda essa palavra e guarda ali num cantinho para a gente. E Paulo diz que tudo que ele viveu, ele se considera como um lixo. Por quê? Porque ele entendeu que ele não é nada. E assim como Cristo, ele entendeu que ele deve morrer para que as outras pessoas tenham vida. Então ele não vê mais o prejuízo, ele não vê mais o ganho. Se a gente for entender o que é prejuízo dentro do que Paulo está falando, prejuízo para ele é não conhecer a Deus. É não conhecer da palavra. Então, quantas pessoas ainda não conhecem essa palavra? Ainda não conhecem a Cristo? E às vezes, por corrupção do nosso coração. Às vezes porque através do nosso coração, a gente não está revelando a palavra de Deus. Hoje é um dia de ceia. E o que essa palavra tem a ver com ceia? Tudo. Tudo. Vamos abrir em 1 João. Capítulo 1, vou ler a partir do versículo 5. Se quiser alguém ajudar ali a Fernanda, pode entregar. Então, eu falei João, não sei se eu falei primeiro a João. Capítulo 1, a partir do versículo 5. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Repetindo o versículo 7. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todos os pecados. A comunhão sem a luz o que é essa comunhão? Algo no manifesto que a gente sempre fala, que a gente sempre brinca, que a gente fala assim,
a gente começa num churrasco, a gente começa num joguinho de futebol, numa brincadeira, numa reunião de amigos e termina em Bíblia. A gente começa qualquer coisa, vamos fazer um churrasquinho, vamos tomar uma cerveja, vamos fazer confraternização, vamos fazer uma quadrilha. Começa em Bíblia e termina em Bíblia. Por quê? Porque a nossa vida é uma só. Não existe dois Fernando, dois Neylor, duas Fernandas. Aonde ela vai, aonde vocês vão, vocês são luz. Vocês revelam a palavra. Então devemos ensinar cada vez mais sobre essa comunhão. Quando Cristo partilha do pão e partilha do vinho, Ele partilha do seu corpo. Ele está se entregando em nosso favor. E esse momento que a gente faz de ceia é um momento ao qual Ele nos lembra para que a gente possa revelar isso à vida das pessoas. Cristo morreu, levou nossos pecados com Ele e ressuscitou, mostrando para nós que somos um novo ser. Ele tira o peso do pecado na nossa vida. Ele tira o caminho de morte na nossa vida e nos revela um caminho de graça. É por isso que temos esse momento, para que a gente revele a cada um. E se você tem algo na sua vida, peça perdão a Deus. Se você tem algum problema com algum irmão, perdoa. Como eu falei anteriormente, se alguém deu um tapa na sua cara, haja com justiça. Ofereça o outro lado. Peça perdão a Ele pelo que Ele fez para você. Porque é isso que Cristo fez. Mateus, já estou finalizando, Mateus 4, capítulo 4, a partir do 12. Se quiser não precisar abrir, eu vou ler ele rapidinho. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galileia. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galileia. Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Terra de Zebulon e terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do rio Jordão, Galileia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Aonde quer que a gente vá, a gente leva a luz de Cristo. Revelamos quem Ele é. Mateus 26, esse não precisa abrir, que é a ceia do Senhor. Versículo 26. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus, depois repartiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Antes da gente orar, antes vivíamos pela lei. Então Cristo rasga o véu de graça e nos abre um caminho ao qual temos acesso a Ele. Quando a gente ora, a nossa oração
chega ao Pai. Ela atravessa essas paredes, ela chega ao ouvido dele. Temos livre acesso. Ele é nosso conselheiro, nosso Pai. Amém? Entendemos isso? Então vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pelo Teu Filho, Cristo, se entregar por nós, Pai. E nos chamar para a responsabilidade de seguir este mesmo caminho, de ter a identidade de Cristo, Pai. De viver uma vida revelando o Teu amor, Tua graça, a Tua paz. Que essa ceia seja lembrada na nossa vida diariamente, para que a gente, Pai, possa revelar ao mundo do feito de Cristo, Pai. Tirar o peso do pecado na vida das pessoas, Pai. Para que a gente possa perdoar uns aos outros, Pai. Mesmo que as outras pessoas tenham cometido erros sobre nós, Pai. Que a gente venha pedir perdão por isso, Pai. Senhor Deus, onde quer que a gente vá, que a gente revele essa luz da Tua palavra, essa luz que Cristo é, que a gente não guarde ela embaixo na cama, que a gente não deixe ela guardadinha no nosso guarda-roupa, mas que a gente, através de uma vida de santidade, leve essa luz aonde quer que a gente vá, Pai. Para que a gente leve o Teu amor, a Tua graça. Pai, a gente clama tanto para que o Senhor tire a corrupção do nosso meio, tire a corrupção desse mundo, Pai. A gente fala tanto sobre política, mas somos egoístas e não olhamos para o nosso coração e não vemos o quanto o nosso próprio coração é corrupto, Pai. O quanto a gente tenta corromper, a gente tenta alterar, adulterar as coisas, Pai, para que seja feita a nossa vontade e não a sua. Então, Pai, que no trono do nosso coração seja o Senhor a sentar, Pai. Para que a gente viva segundo a Tua palavra, segundo o Teu querer, Pai. Para que a gente pare de andar com as próprias pernas e realmente entenda o que é ser, Pai, instrumentos na Tua mão. E viver dentro dos Teus conselhos, dentro da Tua vontade, Pai. Senhor Deus, perdoa nossos pecados. Entendemos, Pai, que o Senhor na cruz, o Teu Filho, morreu e nos perdoou. Mas pedimos perdão, Pai, por não viver nesse caminho de santidade, por ainda continuar andando, virando as costas para a Tua cruz. Por isso pedimos perdão, Pai. Mas Te agradecemos pela Tua graça que se transborda a cada dia na nossa vida. E damos graça, Pai, no pão, no Teu vinho, Pai, que simboliza o corpo de Cristo e o sangue de Cristo derramado sobre os Teus pecados, os nossos pecados, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por tudo, Pai. Pode comer o pão, pode beber do vinho, e vamos ter mais um tempo aqui de cântico.